E se a resposta para a pergunta mais antiga da humanidade já estivesse aqui, guardada dentro de um tubo do tamanho de um lápis, enterrada no interior de um robô a 225 milhões de quilômetros de distância? Não é metáfora, não é hipótese, é uma realidade concreta que está acontecendo agora mesmo na superfície vermelha de Marte. O Perseverance não foi até lá para tirar fotos bonitas. Ele foi para coletar as provas mais perturbadoras que a ciência já buscou. Vestígios de vida antiga, microscópica, fossilizada em rocha há bilhões de anos. E o que ele enfrentou no caminho não foi uma missão tranquila. Rochas que desmoronavam em pó no contato. Tubos que voltavam completamente vazios. Pedras minúsculas bloqueando mecanismos internos críticos. Um deserto vermelho determinado a engoli-lo. Fica até o final, porque a parte mais perturbadora dessa história não é o que ele encontrou. É o que ele pode trazer de volta para a Terra. E essa diferença muda absolutamente tudo. Para entender o peso do que está acontecendo em Marte agora, você precisa entender o que veio antes. Durante décadas, a ciência debateu se Marte um dia teve condições para abrigar vida. E então, as evidências começaram a se acumular, uma por uma, de forma silenciosa e perturbadora. Canais secos que só fazem sentido com água correndo por eles. Minerais que só se formam em ambientes aquosos. Deltas fossilizados, estruturas idênticas às que os rios formam quando encontram um lago, preservadas no solo marciano como fotografias de um passado que não existe mais. Marte não era apenas um deserto frio. Em algum momento do passado distante, ele tinha rios, lagos, talvez um oceano inteiro cobrindo seu hemisfério norte por milhões de anos. E onde há água, há possibilidade. Mas possibilidade não é prova. Para mudar a história da humanidade, você precisa de algo que possa segurar na mão, colocar debaixo de um microscópio e dizer com absoluta certeza: isso não é suposição. Isso é evidência física, real, irrefutável. Foi por isso que a NASA fez uma aposta colossal. Enviar um rover capaz de coletar amostras físicas de rocha marciana, selar cada uma em tubos herméticos e deixá-las prontas para retorno à Terra. O Perseverance é um caçador de provas com cofre embutido. Cada amostra dentro dele é um argumento que pode redefinir o lugar da humanidade no universo. Em 30 de julho de 2020, ele decolou a bordo de um foguete Atlas V de Cabo Canaveral. As janelas de lançamento para Marte existem por apenas algumas semanas a cada 26 meses, quando os dois planetas se alinham numa posição favorável. Essa mesma janela foi aproveitada por diversas agências espaciais ao redor do mundo simultaneamente. Após 7 meses de travessia interplanetária, chegou a fase que nenhum engenheiro enfrenta sem tensão: entrada, descida e pouso. Colocar um rover do tamanho de um carro em outro planeta significa desacelerar de 20.000 km/h para zero, numa atmosfera 100 vezes mais fina que a da Terra, sem controle em tempo real. Os sinais de rádio levam mais de 10 minutos para cruzar a distância entre os dois planetas. Cada decisão precisa ser tomada pelo computador de bordo, sozinho, sem qualquer intervenção humana possível. O escudo térmico absorveu temperaturas superiores a 1.300 graus Celsius durante a entrada atmosférica. O paraquedas supersônico abriu a centenas de quilômetros por hora. Retrofoguetes estabilizaram a plataforma a 20 metros do solo. E então aconteceu o Sky Crane. O rover desceu suspenso por cabos, tocou o solo marciano com suavidade calculada, os cabos foram cortados e a plataforma voou para longe para se destruir numa zona segura.
Em 18 de fevereiro de 2021, tudo funcionou. O Perseverance não era a cópia do Curiosity, era uma evolução profunda e deliberada. Rodas mais robustas para terreno irregular, braço mecânico mais preciso, instrumentação completamente redesenhada para um propósito muito mais ambicioso. O Curiosity queria entender se Marte foi habitável. O Perseverance quer algo infinitamente mais difícil: saber se algo chegou a habitar lá. Para isso, ele carrega um sistema que dispara pulsos de laser em rochas à distância, vaporiza um ponto minúsculo da superfície e analisa a luz emitida para identificar composição química instantaneamente, sem tocar a rocha, sem precisar se aproximar. E depois, o sistema de coleta. Broca extrai cilindro sólido de rocha, inserido num tubo, selado hermeticamente, com obsessão absoluta pela ausência de contaminação. A menor molécula orgânica do próprio rover poderia comprometer toda a análise futura na Terra. E o Perseverance não viajava sozinho. Escondido embaixo do chassi havia um helicóptero. O Ingenuity pesava apenas 1,8 kg e tinha pás que giravam a mais de 2.500 rotações por minuto, projetado para voar numa atmosfera 100 vezes mais fina que a da Terra. A primeira noite sozinho em Marte, com temperaturas chegando a menos 90 graus Celsius, já seria vitória se simplesmente sobrevivesse. Ele sobreviveu. Poucos dias depois, o Ingenuity subiu 3 metros, pairou por 39 segundos e pousou. Primeiro voo controlado da história da humanidade em outro planeta. O que foi planejado como experimento de 30 dias virou companheiro permanente da missão, explorando o terreno à frente, cartografando o caminho, identificando obstáculos que o Perseverance simplesmente não enxergava do solo. O primeiro grande objetivo científico era a cratera Jezero, lago antigo com delta fossilizado claramente visível do espaço. Na Terra, deltas preservam biosignaturas por bilhões de anos. Se Marte abrigou vida microbiana, Jezero é um dos lugares mais prováveis onde essa vida teria deixado rastros. Mas o Perseverance dispõe de poucas dezenas de tubos utilizáveis. Não se perfura qualquer pedra por entusiasmo. Cada amostra é uma decisão irreversível, pesada com a seriedade de quem sabe que não há segunda chance. E então veio o momento que parecia rotina e se transformou em choque. A equipe selecionou uma rocha, executou o protocolo de perfuração com precisão absoluta. O tubo foi selado. Quando os dados chegaram à Terra, uma linha apareceu que ninguém queria ler. Tubo vazio. Nenhuma amostra. Silêncio na sala de controle. Os engenheiros revisaram imagens quadro por quadro, analisaram telemetria, examinaram as marcas no solo ao redor da perfuração. A explicação foi a mais absurda possível. Não foi o rover que falhou. Foi a rocha, tão frágil que se desintegrou em pó no momento exato do contato com a broca. Nada parecido havia acontecido em nenhum teste na Terra. Lembrete brutal. Marte tem suas próprias regras. A equipe buscou rochas mais resistentes, as que sobreviveram à erosão por milhões de anos. Na segunda tentativa, o Perseverance fotografou a amostra antes de selar o tubo. Carote confirmada. Tubo com massa. Respiração coletiva na sala de controle. Mas Marte não largava fácil. A conjunção solar chegou, semanas em que o Sol se interpõe entre Terra e Marte, tornando as comunicações instáveis e perigosas. A equipe usou esse tempo para planejar a próxima etapa. Afloramentos rochosos estratificados além de um campo de dunas. Dunas em Marte são armadilhas. Um rover atolado não tem resgate, não tem guincho, não tem segunda oportunidade.
O Ingenuity se tornou fundamental. Voos de reconhecimento a 10 metros de altitude, cartografando passagens seguras entre as dunas. O Perseverance avançou com cautela cirúrgica. Quando chegou aos afloramentos, uma surpresa esperava. Várias rochas eram de origem ígnea, ricas em minerais como olivina, formados por processos vulcânicos. Rochas ígneas, em contato com água, criam uma química que pode ter sustentado processos favoráveis à vida microbiana. Então, o sistema interno detectou resistência anormal. Pequenas pedras tinham entrado no carrossel de armazenamento dos tubos. Se travasse completamente, a missão de coleta estaria encerrada. A solução foi um exemplo de paciência: girar o carrossel repetidamente, mover o rover para a área inclinada, usar gravidade e vibrações para expulsar as pedras. Foram semanas de verificação antes de retomar a coleta. Em Marte não se improvisa, verifica-se, e depois se verifica de novo. Com o sistema liberado, o Perseverance revelou navegação autônoma. Planeja sua própria rota em tempo real, desvia de obstáculos sem esperar instruções da Terra, avança até 40 metros num único dia marciano. E aqui está-se a verdade que poucos entendem de verdade. O Perseverance sozinho não pode nos dizer se encontrou vida. Sua missão é preparar as evidências. O veredito virá quando esses tubos chegarem à Terra e forem analisados em laboratórios com instrumentos que nenhum rover pode carregar, capazes de identificar estruturas moleculares complexas e distinguir uma biossignatura de uma reação química comum com precisão impossível de miniaturizar. Uma rocha que virou pó, um mecanismo travado por pedras minúsculas, um helicóptero que redefiniu a exploração planetária, e uma coleção de tubos selados que talvez já contenham a informação mais importante da história humana, aguardando o momento de fazer a viagem de volta. A resposta para a pergunta que a humanidade faz desde que aprendeu a olhar para o céu pode já estar escrita em amostras de rocha num carrossel a 225 milhões de quilômetros de distância, esperando. Se inscreve na Rota Estelar agora e ativa o sininho. Cada missão, cada descoberta, cada momento em que a ciência chega mais perto de uma resposta, tudo sai aqui primeiro. Quem não estiver inscrito vai ficar de fora no momento mais importante da história da exploração espacial. Deixa o like. Um clique seu pode levar essa história para alguém que nunca parou para pensar que a resposta para a pergunta mais antiga da humanidade pode já existir a 225 milhões de quilômetros de distância. E compartilha com alguém que mereça conhecer essa história, porque estamos vivendo um dos momentos mais extraordinários da exploração espacial, e a maior descoberta de todos os tempos pode estar mais perto do que qualquer um imagina.